Se vocês tivessem um chuveiro e nele estivesse descrito 5.400 watts, traço 220 volts, que na verdade significa que se esse chuveiro estivesse ligado a uma carga, ou seja, a uma tensão aí de 220 volts, ele consumiria na verdade aí 5.400 watts de tensão, ou aliás, de potência. Então, pois bem, ele na verdade pergunta-se o seguinte: se esse chuveiro estivesse ligado a uma tensão de 220 volts por 2 horas, qual é a quantidade de energia que seria consumida em quilowatts-hora? Pois bem, então se nós temos que é 5.400 watts de potência a uma tensão de 220 volts, nós temos por definição que potência, na verdade, é igual à energia consumida sobre ΔT. Pois bem, nós estamos querendo, aqui nesse momento, calcular somente energia. Então vamos transformar a nossa fórmula aqui em razão de energia. Logo, a energia é igual a potência vezes ΔT. Pois bem, olha as informações que nós temos. Nós temos potência igual a 5.400 watts. Ok, só que no enunciado ele pede em quilowatts-hora. Transformando isso em quilowatts, nós temos que 5.400 watts, na verdade, é 5 vezes 10 elevado a 3 watts. Que isso, 5,4 vezes 10 elevado a 3 watts. Que isso, na verdade, é o quê? 5,4 quilowatts hora. Não é isso, gente? Ou somente 5,4 quilowatts. Beleza. Desta feita, nós temos o seguinte: que a nossa energia consumida vai ser igual à potência, que é justamente de 5,4 quilowatts, não é isso? Vezes o que? ΔT. E o ΔT, na verdade, foi ligar o chuveiro em 2 horas. Portanto, é 2 horas. Logo, nós teremos que a energia é 5,4 vezes 2, isso é 10,8 quilowatts hora. Então, na verdade, um chuveiro que na verdade tem uma potência de 5.400 watts ligado a uma tensão de 220 volts por 2 horas, ele na verdade consome 10,8 quilowatts-hora. Como vocês ainda continuam com dúvida sobre a resolução da quinta questão do nosso exercício de revisão para I2 de física, vamos novamente rever. Ok, o enunciado da questão que vocês têm aí no exercício diz o seguinte: que em uma bateria com uma tensão de 12 volts estão ligados a um fio. Por esse fio, com uma intensidade de 10 amperes, estão ligados em um recipiente que contém 300 gramas de água, e essa água está a 20 graus Celsius. Pergunta-se o seguinte: qual a temperatura dessa água após esses fios com intensidade de 10 amperes, estando ligada a uma bateria de 12 volts, após 50 segundos, qual será a temperatura dessa água? Ainda tem as informações
Então é 120 watts vezes 50 segundos. Desta feita, 120 vezes 50 segundos, isso dá 6.000 calorias. Ok, senhores? Só que a informação que nós demos inicial foi de que uma caloria, na verdade, é igual a 4 joules. Portanto, 6.000 dividido por 4 dá 1.500 calorias. Beleza, senhores? Então a energia, na verdade, foi de 1.500 calorias. Quando nós falamos em caloria, lembramos que anteriormente, no módulo anterior, nós vimos o quê? Lá em calorimetria, que isso, na verdade, era calculado justamente que essas cargas eram igual a massa vezes o quê? O calor específico vezes delta teta, que é justamente esse delta teta. Delta teta é a temperatura que nós estamos procurando. Beleza, que é a temperatura resultante. Então, se eu quero encontrar essa temperatura que foi o que sugeriu o enunciado do problema, nós vamos colocar tudo em razão de delta teta. Então, delta teta é igual a carga aqui, que é na verdade a energia consumida, dividido pela massa vezes o calor específico. Pois bem, o delta teta na verdade vai ser a carga que é a energia, que é 1.500 calorias já encontrada anteriormente, dividido pela massa, que foi a quantidade de água no sistema, que foi de 300 gramas, vezes o calor específico, que foi a informação que nós também temos no enunciado do problema. No enunciado dizemos que o calor específico era de 1 caloria em gramas por grau centígrados. Então nós teríamos que 300 vezes 1 dá 300 e 1.500 dividido por 300, isso dá 5 graus Celsius. Pois bem, mas nós pedimos no enunciado que nós queríamos a delta teta, que é de 5 graus Celsius, que é justamente a temperatura resultante. Nós vamos, de acordo com o que nós vimos no módulo anterior, lá em calorimetria, vamos calcular qual é essa temperatura que foi sugerida no enunciado do problema, que era, na verdade, a uma variação de tempo de 50 segundos. Ou seja, esse delta teta vai ser igual à primeira temperatura menos a temperatura final. Desta feita, nós já descobrimos que o delta teta, que é a temperatura resultante, foi de 5 graus Celsius. Então, os 5 graus Celsius é igual à primeira temperatura que nós não sabemos, menos a temperatura dada, que foi, na verdade, de 20 graus Celsius. Ok? Então, colocando isso em razão aqui